Amém, meus irmãos? Continuando agora, refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Então nós vemos aqui o salmista: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. É a pergunta, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia, até quando? Até quando? Né? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Aleluia, glórias a Jesus. Então nós vemos aqui, né, o salmista aqui clamando, né, por um alento do Senhor, por um cuidado, por um refrigério. Assim acontece conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis que, né, estamos necessitando desse cuidado, desse refrigério, né, dessa quietude, dessa paz. Nós mostramos aqui, né, o clamor de Davi, a oração dele, é o que tem que estar dentro de nós, esse anelo, esse clamor que diz: Abba Pai, Paizinho querido, né? É um diálogo entre pai e filho, né? E o pai, ele tem o cuidado de cuidar do seu filho. O pai amoroso, ele não abandona o seu filho. Nós vemos aqui, né, quando a lição fala refrigera a minha alma, né? Refrigério para a alma atribulada. Então o pai, ele procura acalentar seu filho, pegar no colo, botar no seu ombro para ninar, para que ele tenha um sono revigorante, um sono de descanso, de paz. Assim faz o Senhor conosco, né? E o outro diz: presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. 1 Samuel 19. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelos corredores da morte. Então Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor nos consola nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que nós estamos passando dias, né? O coronavírus aí, muitos medo de morrer, de serem infectados, né? Nós cremos que Deus está conosco. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está livrando desse mal. Nós temos essa certeza, né? Mas embora, se nós nós vemos servo de Deus que embora passou nesse vale da sombra da morte, né? Mas o vale da sombra da morte espiritual, a luz da glória do Senhor estava com ele. Nós vemos que, infelizmente, irmãos têm partido. Não vou dizer infelizmente não, irmão, porque deixar esse corpo, né? Se Deus encerrar a minha carreira aqui hoje, eu tiver que deixar esse corpo, eu estarei com o Senhor. Eu estarei, né, na luz do Senhor, na glória de Deus, na sua presença. Isso é o mais importante, né? Refrigera a minha alma, né? Presença nas horas de dificuldade. Então nós não temos que deixar a opressão, o desânimo, o cansaço espiritual, a depressão tomar conta, não. Nós devemos lutar ferozmente como guerreiros do Senhor para combater esse mal,
né? Combater o mal que tenta abater a nossa alma, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Os nossos sentidos, as nossas emoções, né? Somos atacados, mas como a lição diz, alimento, palavra de Deus. Depois que nós se alimentamos do Senhor, nós sentimos o refrigério. Depois que nós estamos em paz com Deus, né, a gente vai ver o agir de Deus ao nosso favor. Nós vamos ver Deus operar ao nosso favor, né? Nós vamos ver porque nós estamos alimentados, descansados e confiantes que Deus é conosco. Continuando, meus irmãos, meus jovens e adolescentes, as necessidades da ovelha. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha, né? Então nós vemos no 1, né, ele dá descanso, o pastor ele dá refrigério e ele é presente nas horas de dificuldade. Agora nós vemos que as ovelhas elas têm necessidade de proteção, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é o guarda de Israel, né? Ele é o Senhor ao nosso redor, né? Ele é o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então temer a Deus é afastar-se do mal. Quando nós se afastamos do mal, quando nós buscamos a presença de Deus, né, nós ganhamos sabedoria do alto, sabedoria divina, se aproximamos de Deus. Então, continuando, a ovelha ela tem necessidade de ser protegida pelo seu pastor, né? De cuidado. Uma outra coisa que a ovelha precisa, a necessidade de ser direcionada, né? Porque nós vivemos no mundo natural, onde os nossos olhos ele pode enxergar até um certo limite, aqui no natural. Agora, na esfera espiritual, né, só Deus sabe, né? Porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? E Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, entendeu? Então só Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele vê além, né? Ele está em todos os lugares. Ele tanto está na esfera natural como na espiritual, ao qual nós, através do Espírito Santo, né, o Espírito Santo nos dá entendimento sobre o mundo espiritual, mas a profundidade total só Deus pode, através do seu Espírito, nos revelar, nos guiar. Agora, outra coisa, a necessidade de provisão. Diz que as ovelhas necessitam ser alimentadas, né? É uma mensagem que eu preguei esses dias, né, sobre fome, né? As ovelhas sadias, né, elas têm fome. Todo ser humano sadio ele tem fome, porque o doente, né, ele não tem força nem para comer, a comida não faz bem naquele momento, porque ele não está precisando do alimento, está precisando do remédio para a cura específica de uma determinada enfermidade que se abateu sobre o seu corpo, né? Agora, a pessoa sã, ela quer comer, ela procura os melhores alimentos para satisfazer a sua alma. Então, precisa também a provisão, né? Deus tem o melhor para nós. Deus, quando nós meditamos na sua palavra, né? E esse alimento diário, o Espírito Santo ele começa a falar conosco, começa a dar a melhor direção para mim, para você. Ele começa a nos conduzir, ele começa a nos lapidar, ele começa a nos transformar de glória em glória, de fé em fé, na imagem real, a imagem que Deus o modelo ideal, que é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele vem
trabalhar em nós através desse alimento, né? A necessidade de Deus prover algo, né, bom, nutritivo, forte. É feijoada mesmo, irmão. Então, Deus abençoe. Agora o tópico 3. E para encerrar, meus amados, Cristo o Supremo Bom Pastor. Diz assim, no Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor, né? Então nós vemos aqui no 3:1, diz assim, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Então nós vemos que Jesus, para ele recolher todo o seu rebanho, né? Para juntar todo o seu rebanho, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Quando ele morreu, e diz que ele iria atrair a muitos. Então eu e você fomos atraídos pela cruz do Calvário. O bom pastor na cruz do Calvário, né, nos fez olhar para a cruz e ver na cruz, né, um alimento, né, espiritual. Como a ceia diz, comer da sua carne e beber do seu vinho. Senão nós não temos parte. Então comer da sua carne e beber do seu vinho, se alimentar do Senhor, né? Porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, para que nós juntos com ele, né, sejamos um só corpo. Ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você, para que nós sejamos um só, né? Então ele deu a vida por nós. E também o relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então Jesus, ele me conhece, ele te conhece, embora somos muitos, mas como eu falei, um dos atributos de Deus divino, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então Jesus, ele tem mesmo atributo do Pai, porque eles são um só. Então Jesus, ele está em todos os lugares, né? Jesus, ele está na vida de cada um pessoalmente, cuidando de um. Ele sabe o que você pensa, o que você sente, ele sabe a sua necessidade, ele te conhece pelo teu nome, ele sabe o teu RG, o teu CPF, o teu título de eleitor, ele sabe, conhece tudo de você por dentro e por fora. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado um bom caminho para você. E graças a Deus que eu e você descobrimos esse caminho, e cada dia de fé, de glória em glória, nós estamos galgando esse caminho, né, num relacionamento, né, de pastor com ovelha. Então não deixa o seu relacionamento com o Senhor se desviar, se esfriar por nada, né? O bom pastor, ele tem o melhor aprisco, ele tem a melhor pastagem, ele tem o melhor para mim e para você. Então, e nesse cuidado, né, e nesse conforto do Senhor, né, a cada dia nós somos cuidados por Ele. E agora continuando no 3:3, tem outras ovelhas para o aprisco, né? Deus deixou para mim e para você uma grande missão, uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, né, até os confins do mundo. Porque eu sempre ouvi falar, desde a minha conversão, que ovelha gera ovelha, né? Então, nós estamos aqui para buscar as ovelhas perdidas que estão aí pelo mundo. Tem muitas almas. Então, essa missão é minha e é sua. Mas para isso, para podermos cumprir essa missão, nós temos que entender, compreender e aceitar o propósito do bom pastor para mim e para a sua vida. Então, o livro de Salmos, ele é um livro do louvor, da adoração a Deus, né? O meu louvor é fruto, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. Aqui no livro de Hebreus, né? Deixa eu achar aqui, Hebreus.
Eu vou achar daqui a pouco. Já passo para os irmãos. Né? Fala sobre a necessidade, né, da pureza do louvor. De lábios que confessam o nome do Senhor com sinceridade. É o fruto do louvor. Assim Davi, né, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia tirar do seu coração, né, a verdade. Deus só quer a verdade no íntimo, seja ela qual for. Tanto aquelas que de gratidão, de amor, de adoração, de louvor, também as quando peca. Davi, quando ele errou, quando ele pecou, ele comungava com Deus, ele falava, ele orava a Deus e falava, né, dos seus erros, das suas falhas, das suas deficiências, e estava pronto a decidir pelo agir de Deus. Então, quero que Deus abençoe a todos, né? Nós estamos terminando essa lição, né, que fala sobre o Supremo, bom pastor. Que Deus possa te abençoar, que o Supremo bom pastor possa te guiar nos pastos verdejantes, né, nas águas tranquilas, né, e tenha certeza, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, né? A luz de Deus vai iluminar, entendeu? Então esse vale da sombra da escuridão, quando você passar com o Senhor, Ele não te atacará, Ele não te fará sucumbir. Você vai vencer, porque somos mais do que vencedores. Deus abençoe, um beijo no coração de todos, muita saudade, em breve estaremos juntos, né? Eu estava falando com o trabalhador Gabriel, né? Sábado passado era o nosso culto jovem, infelizmente estamos passando nesse momento difícil, né? Eu tenho certeza que seria um sábado de muita alegria, de muito louvor, adoração, muita glória, poder, renovação, mas infelizmente não deu. Mas nós esperamos o mais breve possível estarmos juntos, tá bom? Deus abençoe a todos, estamos juntos.